Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. Quero que você pegue a palavra de Deus e abra no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 10. Se tiver alguém perto de você sem a palavra de Deus, divida a leitura com a pessoa. Está escrito assim: E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. No mesmo versículo, 2 vezes a palavra fome. No mesmo versículo, o Egito. E Abrão, ele desce. Vimos que pelo fato dele não ter firmado uma posição e não ter tido a disposição de permanecer onde Deus o colocou, ele só vai descer, porque fora de Betel, fora da casa de Deus, é Ai, e Ai quer dizer ruína. Então ele foi descendo. A pessoa quando está em ruína desce mesmo. Ele está em queda livre, amados. Abraão está descendo um precipício, está rolando pelo abismo. Vai ser violenta essa queda dele agora. Essa queda de Abraão que nós vamos estudar hoje é violenta, porque ele pensa que é melhor ir para o Egito. Eu vou reler esse versículo aqui, o versículo 10. Ele está na terra que Deus mandou ele ir. Ele está em Canaã. Mas ele olha em volta e vê uma terra desolada. Pesquisa muito a terra e vê que há muita fome nela. Poxa, Abraão não entende que quando Deus quis colocá-lo em Canaã, Deus tinha em mente o maior projeto para a felicidade da raça humana. Deus tinha em mente um projeto extraordinário, inédito, maravilhoso. E Abraão vai analisar o projeto de Deus com os olhos da carne. Puxa, isso daqui é uma sequidão, isso aqui é um deserto. Aqui não nasce capim, não nasce grama, não tem erva para o gado, para o meu rebanho. Aqui não dá para crescer. Essa terra não tem condições. Feito um empresário que analisa o empreendimento antes do lançamento, ele reprova o plano de Deus. Está entendendo isso? A atitude de Abraão foi danosa para ele em primeiro lugar, para o reino de Deus e para nós, que vai atrasar o projeto de Deus. Abraão, olhando não com os olhos da fé, mas com os olhos da carne, ele vê fome na terra. Deus mandou ele para lá, não mandou? E havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Uma grande fome. Agora eu leio, cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida, sede do Rio, repete em seguida. Vamos lá. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Qual terra? De Canaã, a terra prometida. A fome era grande na terra prometida por Deus. Você que está acompanhando os passos de Abraão, você viu que ele tomou uma decisão agora por conta própria. Vou para o Egito. Quantos acreditam que essa história é verdadeira? Levantem as mãos. E nesse momento da caminhada, Abraão resolve ir para o Egito, porque a terra que Deus prometeu não parece boa. Quantos acreditam mesmo nesta palavra? Levantem as mãos. Então use as tuas mãos e dê a melhor salva de palmas para esta palavra, porque é esta palavra que vai te dar visão. É esta palavra que vai te ensinar agora.
É esta palavra que vai fazer você crescer mesmo no deserto. Aplaude, abre a boca também e dá glória a Deus. Isso, comece a aplaudir e a glorificar. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Pai querido e Deus amado, nós queremos que o Senhor nos ensine agora como caminhar debaixo da Tua vontade, confiando cegamente no Senhor. Nós não queremos descer para o Egito, nós queremos permanecer na terra que o Senhor prometeu. Na Tua bênção nós queremos ficar. Então, Pai querido, vem agora com Teu Espírito Santo. Tome a boca do pregador, tome a boca do mensageiro. Envia a Tua palavra com poder e autoridade. E que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Quantos aqui acreditam que Deus é onisciente? Todo mundo sabe o que quer dizer isso. Que Deus sabe de tudo. Sabe ou não sabe? Quantos acreditam aqui que Deus é onipotente? Quer dizer, todo-poderoso. Pode tudo. E quantos acreditam que Deus é onipresente? Está em toda parte. Então vamos analisar essa situação dentro destas qualidades de Deus. Quando Deus, lá em Harã ainda, no extremo norte da Babilônia, Deus falou: Harã, sai-te da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Quando Deus disse isso lá em Harã, para o Abrão sair e ir para Canaã em linha reta, quantos aqui acreditam que Deus sabia já de antemão que a terra para onde ele estava mandando Abrão estava em crise? Havia fome naquela terra. Quantos aqui acham que Deus já sabia disso quando deu ordem para Abrão? Sabia ou não sabia? Claro, ele é onisciente. Deus tinha um plano de sustentar Abrão mesmo naquela terra faminta. Deus tinha uma série de milagres preparados ali para Abrão viver um sustento extraordinário, conforme depois o próprio Deus fez com 600 mil homens descendentes de Abraão, sustentando todos, além de mulheres e crianças, no meio do deserto. Se Deus mais tarde teria condições de fazer chover pão do céu para sustentar 600 mil pessoas do sexo masculino, fora mulheres e crianças, se Deus foi capaz de sustentar os descendentes numerosos de Abrão, será que Deus não seria capaz de sustentar um único homem, a sua família, os seus empregados e o seu pequeno rebanho, que naquela época ainda ele era praticamente pobre? Será que Deus não teria condição de sustentar aquele homem sobrenaturalmente no meio do deserto, sim ou não? Porque ele é onipotente, porque ele pode. Deus estava ciente que a terra para a qual ele estava mandando Abrão era uma terra faminta, em crise, estéril, uma terra selvagem. Se Deus não fosse capaz de sustentá-lo no deserto, sabe o que Deus teria dito lá em Harã ainda? Abrão, eu tenho uma terra para te dar de presente. Só que lá está uma crise, uma seca, uma fome. Faz o seguinte, Abrão, fica aí em Harã, e quando a situação lá melhorar, eu te aviso, tá? Se Deus não tivesse poder para abençoar, se Deus dependesse de circunstâncias alheias, Deus teria falado para Abrão: Abrão, eu tenho uma terra para te dar, mas não vai ainda não, que lá a fome é grande, muito grande. Se Deus mandou ele ali, é porque Deus já tinha tudo preparado, amém?
Deus sabia de tudo. Deus onisciente. E Abrão, ele resolve julgar os planos de Deus. E nesse julgamento ele condena o projeto mais maravilhoso que Deus já teve para um ser humano. Fazer dele uma bênção para todas as famílias da terra. Ele olha e fala, isso daqui não vai dar certo não, aqui tem muita fome, a fome aqui é muito grande. Naquele momento, quando ele olhou com os olhos da carne, ele duvidou de Deus. Ele não acreditou que Deus era poderoso para sustentá-lo no deserto, numa terra seca, numa terra faminta. Ele não acreditou que Deus tinha poder, que Deus era o El Shaddai, o Todo-Poderoso, que poderia operar uma série de milagres, que inclusive iriam edificar muito mais a sua fé. Quando Abrão analisou a terra que Deus lhe tinha dado e a condenou, ele condenou o plano de Deus, a ideia de Deus. Foi a mesma coisa que dizer, meu Deus, o Senhor não entende de nada, como é que o Senhor me manda aqui para uma terra que não tem nem vegetação? Como é que o meu gado vai viver? Como é que eu vou me sustentar numa terra dessa? Praticamente ele chamou Deus de ignorante. E por conta própria decidiu descer. Porque ele está descendo, amados. Olha só, na caminhada a gente acaba vacilando e julgando Deus. Acaba achando que, puxa vida, como que vai ser agora, hein? A pessoa fica desempregada e fica, e agora, e agora, e agora? A pessoa está com dívidas e fica, e agora, e agora, e agora? A pessoa está com credores no pé, e agora, e agora, e agora? A pessoa está com aluguel atrasado, e agora, e agora, e agora? Olha e não vê dinheiro, olha e não vê oportunidade, olha e não vê perspectiva. Começa a achar que Deus não é tão bom assim, não. Poxa, Deus não está vendo a minha situação? Estou a ponto de ser despejado. E a pessoa julga Deus, duvida da onipotência de Deus. Isso é do ser humano. Não vamos condenar só o Abrão porque ele está dando essa vacilada e esse tropeço na sua caminhada, mas nós somos assim. Desconfiamos de Deus. Será que Deus não está com os olhos sobre mim? Será que Deus se esqueceu de cuidar de mim? Será que Deus me abandonou? O que está acontecendo? As portas estão todas fechadas, eu não vejo perspectiva, está tudo muito difícil. Abrão, ele estava assim, e resolveu procurar uma saída por conta própria. Em nenhum momento Deus falou, Abrão, faz o seguinte, desce para o Egito, depois você volta. Não a ordem de Deus dizendo, desce para o Egito, depois você volta aqui quando a coisa melhorar. Porque Deus já tinha mandado ele ali, amados. E o que era o Egito naquela época? Se o inferno tivesse cunhado uma moeda para negociar as almas, o inferno teria uma moeda que de um lado teria o mapa da Babilônia e do outro lado teria o mapa do Egito. Se o inferno tivesse uma moeda para negociar as almas, nessa moeda, a Babilônia seria uma face da moeda e o Egito seria outra face da mesma moeda, porque só muda o nome. Veja só, a Babilônia, conforme você pode ver ali no mapa, é privilegiada porque tem o rio Tigre e o rio Eufrates. Tem uma planície fértil, parece um lugar próspero. O Egito tem o rio Nilo, que existe uma discussão mundial de geólogos que afirmam que o rio Nilo é maior do que o rio Amazonas do Brasil. Já está provado que o rio Amazonas é maior que o Egito, mas por causa de algumas discussões eles dizem, não, o maior rio do mundo é o rio Nilo. Então o Egito também tem um belo de um rio que sustenta muita gente, e tem uma planície fértil, e tem as margens férteis. O Egito também parece um lugar próspero, tanto quanto a Babilônia. Tanto quanto a Babilônia, o Egito parece uma terra de oportunidades. Só que, assim como a Babilônia era um centro de feitiçaria, ocultismo, magia negra, idolatria, escravidão, sofrimento, humilhação, o Egito é a mesma coisa.
O Egito é a mesma coisa. Inclusive no mundo espiritual. O que a Babilônia representa no mundo espiritual, o Egito também representa no mundo espiritual. Abraão quer ir para o Egito. Peraí, ele já viveu na Babilônia? Babilônia não tinha um rio apenas, tinha 2. O que ele ganhou na Babilônia? Nada. Vida vazia, sem projeto, sem perspectiva. Será que ele pensa que agora o Egito vai ser melhor? Hein? Será que ele acha que no Egito ele vai conseguir vencer na vida? Ele está tendo ideias por conta própria e saiu da direção de Deus e está caminhando com as suas próprias pernas. Deus não está mais nessa caminhada, ele se desviou. Está entendendo isso? A pessoa se desvia. E Abrão se desviou aqui. Ele se desviou do caminho que Deus tinha traçado para ele, do lugar que Deus queria que ele ficasse. Ele saiu do lugar onde Deus o tinha colocado, onde tinha feito um monte de promessas e de bênçãos, e ele se desvia para o Egito, buscando por conta própria oportunidades. Vai quebrar a cara. Deus, no mundo espiritual, e estou falando do Egito espiritual, não do Egito atual, eu estou falando do Egito espiritual. Deus também não é favorável ao Egito, não. Vamos ver uma coisa aqui no livro de Êxodo, capítulo 3, no versículo 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perezeu e do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, Deus está falando com Moisés, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amados, assim como Deus diz na sua palavra: povo meu, sai da Babilônia, do mesmo modo Deus diz para o seu povo: sai do Egito. Porque é a mesma coisa, só muda o nome. Abraão trocou a Canaã pelo Egito, achando que o Egito era diferente da Babilônia, mas é tudo farinha do mesmo saco. É que nem a pessoa está num terreiro de macumba aqui e mudar para outro terreiro de macumba aqui. Não, mas aqui é mesa branca. Aquela lá não, aquela lá era da pesada, essa daqui é mesa branca. A pessoa acha que é diferente, que vai ter sorte, que vai ser abençoada, que vai dar certo, que vai prosperar, que vai conseguir. Abraão está totalmente iludido, mergulhou de cabeça, rolou na ribanceira, caiu, despencou, ele está descendo, amados. Deus não aprova o Egito, porque na palavra de Deus, o Egito representa o mundo e todas as astutas ciladas do príncipe das trevas, do governante deste século. Abraão está indo para a boca do diabo. Está caminhando em direção ao abismo. Vai aprofundar a sua queda. Ele vai despencar nessa queda. Mas aí Abraão, amados, ele pensa que é muito esperto. Ele é um homem de Deus, preste atenção. Não é porque ele está desviado que ele deixou de ser um homem de Deus. Não é porque ele está desviado que Deus deixou de ter planos na vida dele. Deus nunca desiste de uma pessoa. Abraão, ele acha que é esperto. Ele acha o seguinte: eu vou para o Egito, mas eu, sou precavido. E ele vai tentar usar a sua própria sabedoria, a sua própria esperteza, para se dar bem no Egito. E não dá certo isso, amados. Não adianta você querer dar uma de esperto no mundo, fazer negócios com o mundo, achando que vai enganar o mundo, porque o mundo jaz no maligno e é governado pelo maior enganador de todos os tempos, que é Satanás.
Por mais esperto que um homem de Deus ou uma mulher de Deus, desviados, achem que podem entrar no mundo e sair dali sem chumbo, achando que vai se dar bem, que pode fazer aliança com as trevas, que pode andar no meio dos ímpios, que pode frequentar lugares que Deus não aprova, por mais que a pessoa ache que pode fazer isso sem sofrer as consequências, porque ela se julga esperta, viva, ladina, o diabo é mais esperto ainda, o diabo é mais ladino ainda. Olha o que Abrão faz, amados, ele vai para o Egito. Vamos retornar no livro de Gênesis capítulo 12. Quero ler com você o versículo 13. Abrão, ele fala assim para Sarai, que é uma bela mulher, amados. Ela não é nenhum brotinho, não, mas é uma coroa linda. Tem 65 anos de idade, mas um corpinho de 20, coisa impressionante. Ela é bela, ela é linda. E Abrão, ele pensa assim, poxa, minha mulher é tão bonita, eu vou com ela para o Egito, o que vai ter de gavião e gabiru dando em cima dela? E vão me matar para ficar com a minha mulher. Esses egípcios, eles não têm temor de Deus, eles são capazes de me matar para ficarem com a minha mulher. Eu, hein? Sarai, vem cá, meu amor. Sarai, você me ama? Lógico. Sarai, eu preciso de um favor que você faça por amor de mim, tá? Nós vamos para o Egito. Mas não fica falando para ninguém que nós somos casados. Finge que é minha irmã. Se alguém perguntar, fala, sua irmã. Pastor Abrão está mentindo? Não. Só não está falando toda a verdade. Porque aqui em Gênesis capítulo 20, versículo 12, você tem a explicação. Quando Abrão diz assim, na verdade, Sarai também é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Ou seja, Tera, o pai de Abrão, teve pelo menos 2 esposas, pelo que nós estamos lendo aí. E Abrão é filho de outra mulher, e Sarai é filha de outra mulher. São meio irmãos. E Abrão está dizendo, chegou a ser a minha mulher. Ele não está mentindo, mas também não está falando a verdade. O que ele está dando? Uma desperta. Não está dando uma desperta? Tá, como eu sou esperto, hein? Não estou mentindo. E você fala, Sarai, para todo mundo que nós somos irmãos. Então, quando ele desce para o Egito, os egípcios, né? Eles eram acostumados com mulheres bem morenas, bem morenas, bem morenas. E chega a Sarai com aquela pele alva, clara, chama atenção de imediato. Não é? Por que a Gisele Bündchen faz sucesso no Brasil? Porque a mulher brasileira é morena. Tá aquele mulherão lá, claro, né? Faz sucesso. Claro que faz. Quando Sarai entrou no Egito, junto com Abrão, chamou atenção. Ela era alva. E a mulher alva era considerada de uma classe superior. Porque somente as escravas eram bem bronzeadas, bem morenas. As mulheres da elite, elas eram clarinhas, que mostrava que elas não faziam trabalho braçal e nem ficavam no sol. Hoje não, hoje o quente é ser morena, né? Todo mundo toma sol até esturricar. Mas naquela época a pessoa muito bronzeada era considerada pobre, miserável, porque era miseravelmente torrada pelo sol enquanto trabalhava. Então Sarai chama a atenção, os egípcios ficam boquiabertos. Que mulher bonita, que mulher formosa. E já começam os elogios, começa a aproximação. E aí, o senhor é estrangeiro, o senhor está chegando aqui. Ah, pois não, essa daqui é minha irmã. E vai apresentando a Sarai para todo mundo como se fosse irmã. Está dando uma desperta, não está? Sarai, não pega na minha mão em público, não. Disfarça, disfarça. Disfarça, Sarai, disfarça. Não chega muito perto, não, Sarai. Sarai, não fica me olhando desse jeito que todo mundo vai ver que você está apaixonada pelo seu irmão.
Foi por aí, né? Ele ficou fazendo um teatrinho achando que era esperto. Chegou lá na corte de Faraó, o comentário: olha, entrou uma mulher aí, coisa mais linda que já entrou no Egito. O Faraó falou: é mesmo? Traz esses 2 irmãos para cá. Deve ter convidado para um banquete, deve ter convidado para um jantar, sei lá o que ele fez. E ficou de olho já na Sarai. Aí, pensando que Abrão era realmente irmão, o Faraó já ficou tratando ele como cunhado. Imagina a cara de Abrão. E vendo que o Faraó já estava jogando charme para cima da mulher dele, começou a se dar mal, não começou? Lógico. O cara apaixonado pela mulher. O outro começa a cantar a sua esposa e você não pode fazer nada. Abrão teve que engolir seco aquela situação, e o Faraó, cada vez mais agradando o futuro cunhado: toma vacas, toma ovelhas, está precisando de camelos? Traz aqui 10 camelos, dá para ele. E começou a dar fazenda e ouro e prata, e começou a dar tudo para o futuro cunhado, para agradar o cunhado. E o Abrão começou a ficar nervoso. E agora? Ele já começou a perceber: olha aí, não dá para ser esperto no mundo. Quem é de Deus não adianta, amados. Vai querer dar uma de esperto no mundo? O diabo é muito mais esperto. Quer dar uma de malandro no mundo? Você, hein? Você, homem de Deus, mulher de Deus. Eu não sei se você está firme ou desviado, mas olha só, dá para a gente ser malandro no mundo? O mundo é uma escola de malandragem. E o professor principal é Satanás, o maior enganador. Não dá para a pessoa querer fazer negócios com o mundo e sair sem levar chumbo. Abraão começou a ficar nervoso, até que Faraó simplesmente dá ordem. Ele é o homem mais poderoso do Egito, ele dá ordem: está aqui, Abraão, o dote que eu estou pagando pela sua irmã. Ela agora vai ser minha mulher, vai ser minha esposa. E Sarai fica no palácio e Abrão volta para a tenda. Legal, né? Abrão sai de lá do palácio com um monte de camelo, um monte de jumento, né? Sai de lá do palácio com um monte de cabra. Vai tocando aquilo lá. Os empregados carregando um monte de sacola. Ah, e tem mais, hein? O Faraó ainda deu para ele servos e servas. E quer saber a verdade? A escrava egípcia Agar está nesse lote aqui, ó. É uma bomba atômica oculta que o diabo colocou ali na caravana de Abrão. Está sabendo disso? Abrão sai de lá com escravos e escravas egípcios, com certeza Agar no meio. Saiu com tudo, hein? Saiu com tudo, não saiu? Não era isso que ele queria, hã? Não era isso que ele queria, amados? A esperteza dele no que deu. Abrão se machucou, quebrou a cara. Abrão, ele está saindo de lá com tudo, né? Com tudo, sim ou não? Como é que você acha que esse homem está, hein? Aí, será que o Faraó está beijando a minha mulher? E Sara, será que Sara está gostando dele? O Faraó é bonitão, é poderoso, é rico. E os camelos? Hein? Tem bênção no Egito? Tem bênção no mundo? Olha que besteira que ele fez. Quebrou a cara, quebrou, se machucou, está arrebentado, coração despedaçado. Está se sentindo mal.
Eu quero ver uma palavra com você que está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, no versículo 36. Antes de fazer essa leitura de Marcos 8, 36, o que Sarai era para Abrão, além de ser a grande mulher da sua vida, o grande amor da sua vida? O que Sarai era para ele? Era o seu conteúdo. E ele perdeu a sua cara metade. Ele perdeu a sua metade, agora ele é um homem incompleto. Ele está vazio por dentro, é como se ele tivesse perdido a sua alma. Ele era loucamente apaixonado por Sarai. Ele se sente vazio. Sarai era como a alma de Abrão. E ele trocou Sarai por camelos, por cabras, por jumentos, por ouro, por prata. Tudo por covardia. Tudo por não assumir uma posição. Você sabe, um dia Jesus Cristo estava no deserto faminto também. O diabo chegou trazendo não só o Egito e a Babilônia, mas todos os reinos do mundo. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Jesus sabe que somente Deus tem poder para abençoar a pessoa. E a resistência de Jesus em rejeitar todos os reinos que Satanás ofereceu, fez com que Deus enviasse anjos dos céus para servi-lo no deserto. Porque Jesus confiou no Pai. Abrão não teve essa felicidade. E o próprio Jesus, que sabe das coisas, ele pergunta aqui em Marcos 8:36, pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Sarai é como a alma de Abrão. Ele ganhou as riquezas do Egito, mas perdeu o principal. Pensou que o Egito podia abençoá-lo, e o Egito não tem bênçãos para dar. Se eu não me engano, é em Provérbio 10:22 que está escrito assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescentadores. Somente Deus tem poder para abençoar uma pessoa e a bênção ser motivo de felicidade. Quando o mundo abençoa, quando o Egito abençoa, quando a Babilônia abençoa, quando o inferno abençoa, é só maldição, é só sofrimento, é só dor. Abrão está super arrependido, mas parece tarde demais. Olha aqui em Marcos 8:37 que Jesus fala em seguida: ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Eu tenho certeza que Abrão pegaria todos os camelos que o faraó deu e mais os que ele já tinha. Eu tenho certeza que Abraão pegaria os jumentos que faraó tinha dado, mais os que ele já tinha. Eu tenho certeza que Abraão pegaria as cabras que o faraó deu, mais todas as cabras que ele tinha. Eu tenho certeza que Abraão pegaria todo o ouro e toda a prata que faraó lhe deu, mais as que ele já tinha, e levaria tudo lá no palácio para dizer para o faraó: devolve a minha mulher. Tenho certeza que ele seria capaz disso, mas faraó não aceitaria, porque aqui no mundo espiritual ele representa Satanás. Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Abrão está apavorado, arrependido. Que besteira que eu fiz, que foi que eu fiz. Ele está arrasado. Amado, amada, só Deus pode entrar com providência numa situação dessa. Não adianta Abrão bater lá na porta do palácio: eu quero minha mulher, me devolve, toma aqui de volta os teus tesouros. O diabo não aceita.
Judas Iscariotes pegou 30 moedas de prata pela vida de Jesus Cristo, sentiu remorso depois do negócio fechado, ele foi lá devolver, não quiseram receber as moedas. Pequei traindo sangue inocente, isso é problema seu. É assim que o mundo fala, é assim que o Egito fala, é assim que a Babilônia fala, é assim que a religião fala. Quando você entra num buraco, todos dizem problema seu, menos Deus. Deus podia falar bem feito para Abraão, hein? Bem feito. Mas Deus vê o sofrimento do seu servo. Deus vê o arrependimento. Deus vê a dor que a pessoa está sentindo. A conclusão que ela chegou, que agiu mal, fez tudo errado. Eu errei e agora? Você daria tudo para consertar, né? Voltar o tempo, mudar a situação. Você daria tudo, mas o inferno não aceita, o diabo não aceita. Parece que tudo está perdido. Mas Deus, Ele não se compraz com a tua dor, nem com o seu sofrimento, nem com as tuas derrotas, nem com os teus erros passados. E Deus também não te abandonou. Quando Deus te chamou para fazer esta caminhada, Ele já tinha uma rota traçada para você. Agora Ele está colocando sinalizações. Você é mais feliz do que Abraão. Abraão não tinha ninguém para sinalizar, para ensinar. Mas agora Deus, Ele está mandando o roteiro e mandando a palavra e dizendo o que você tem que fazer. Deus, Ele vai entrar com providências na vida de Abraão e dar um grande livramento. Mas eu quero dizer isso especialmente para você. Você que chegou à conclusão: fiz besteira na vida, tomei decisões precipitadas, errei no meu cálculo, eu agi de maneira vergonhosa, eu quis dar uma desperto e quebrei a cara, mas agora é tarde, tudo está perdido. Eu te digo, nada está perdido, porque Deus viu que você está aqui em Betel, na casa do Pai, aqui nesta casa de glória, de poder. E assim como Deus vai dar um livramento para Abraão, Deus também já começou a operar o teu livramento, porque o nosso Pai não abandona, o nosso Deus não desampara. Mesmo quando a gente erra, Ele está pronto para operar. Ninguém pode tirar Abraão daquela situação, só Deus. Então é Deus que vai fazer. Vamos comigo de volta a Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 17 agora. Feriu, porém, o Senhor a Faraó. Deus entrou na guerra. Ali só Deus pode resolver, resgatar Sarai. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Feriu com pragas, com doenças, começou a atormentar com pesadelos. Deixou o homem perturbado. Deixou o Faraó, o homem mais poderoso da terra, enlouquecido. Deus o feriu com pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão, porque aquela mulher tem dono. E Deus tem um plano também na vida daquela mulher. Deus também tem uma trajetória vitoriosa que Ele traçou para Sarai. Não é só para Abrão, não. Sarai está no plano de Deus. Mexeu com Sarai, mexeu com Deus. Mexeu com Abrão, mexeu com Deus. Mexeu com você, mexeu com o Todo-Poderoso. O diabo se prepare, porque você vai ver o que Deus vai operar. O príncipe das trevas que recue, porque Deus está contigo. Feriu o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Abrão sai dali, nada ficou, nem Sarai, ela não foi nem tocada, Faraó não chegou a ter relações com ela. Deus entrou com providência.
Deus agiu poderosamente. Deus apavorou o faraó de uma tal maneira que ele chamou Abrão: vai embora, Abrão, vai embora, sai logo daqui. Ficou apavorado. Talvez você esteja numa situação parecida com a de Abrão. E agora? Eu disse a você, confirmo pela palavra, profetizo em nome de Jesus, Deus já começou a agir na tua vida. O inferno vai ficar apavorado por tua causa. Quem mandou Satanás mexer com você? Deus já começou a atormentar os seus credores. Deus já começou a atormentar os teus perseguidores. Deus já começou a atormentar o inferno por tua causa. Sabe o que vai acontecer? O inferno vai devolver tudo. O diabo vai dizer: sai, vai logo. Bom, esse passo aí, Deus corrigiu para ele, não corrigiu? O que Abrão fez? Ele volta para o lugar de onde ele nunca devia ter saído. Está pensando em sair daqui? Olha, ou é Egito ou é Babilônia, ou é o inferno. Abrão voltou para o lugar de onde ele nunca devia ter saído, Canaã. Vamos acompanhar aqui no capítulo 13. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel. Betel quer dizer o quê? Até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Voltou para a posição. Voltou à terra que Deus tinha dado. Voltou para o caminho, estava desviado. Voltou para o lugar que o Pai queria ele. Agora sim, as bênçãos vão começar a fluir, mas tem ainda um impedimento. Ele corrigiu o segundo passo, que ele deu errado. Mas o primeiro passo não foi perfeito, nós vimos isso. Deus tinha dito para ele: sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele levou o sobrinho Ló. E Ló tinha acompanhado ele para o Egito, e agora Ló sai do Egito e está com ele. Não é que o Ló é malvado, é que Ló ali está atrapalhando as bênçãos espirituais e agora está atrapalhando também a vida material de Abrão. E Ló não está naquele plano. Esse é o negócio. Ló ali só vai trazer problemas e já está trazendo mais problemas para Abrão. E Abrão precisa corrigir a imperfeição do primeiro passo, porque ele não foi capaz de renunciar ao seu sobrinho. Ele não teve coragem de renunciar ao sobrinho. Ele levou o sobrinho. Se ele não corrigir isso, a vida dele vai ficar amarrada, vai ficar travada, os seus passos vão ficar travados, ele não vai andar direito. Ele precisa se consertar com Deus, precisa corrigir isso. E olha só como Ló começa a arrumar problemas materiais para o próprio tio. E também Ló que ia com Abrão, estou lendo aqui o versículo 5, tá? E também Ló que ia com Abrão tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Começou a ter problema, briga, desentendimentos, rivalidades, disputas por territórios, por campos, por água, briga entre pastores. Ló não fazia parte desse projeto de Deus. Ele não podia estar lá. Abrão errou quando o levou para Canaã. Mas Abrão agora ele vai consertar a imperfeição do primeiro passo. Ele vai se apartar de Ló. Acompanhe comigo, versículo 8.
Abrão falou para ele. Abrão disse a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Era como a terra do Egito. Olha as dicas. Olha as dicas. Sodoma e Gomorra é como o Egito. Ló, ele levanta os olhos e ele vê as planícies verdejantes, um bom lugar para levar o gado. É para lá que eu vou. Antes de Sodoma e Gomorra serem destruídas por Deus, aquilo era um jardim maravilhoso, com água, nascentes, pastagens. Mas Abrão, ele já aprendeu que não adianta olhar os vales férteis da Babilônia, aquilo não leva a nada. Abrão já aprendeu que não adianta olhar para os vales férteis do Egito, aquilo não leva a nada, ele já aprendeu. Então Abrão, como aprendiz, ele sabe que não adianta levantar os olhos para as planícies verdejantes de Sodoma e Gomorra, porque aquilo é igual ao Egito. Ele já aprendeu que não deve andar por vista. Você está entendendo isso? Abrão já aprendeu que não deve mais olhar com os olhos carnais, que não deve mais analisar as conjunturas e as situações, que ele precisa olhar pelos olhos da fé. E ele está olhando, por isso que ele falou: Ló, se você escolher para a direita, então eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, então eu vou para a direita. Se você escolher ir para o norte, eu vou então para o sul. Mas a gente vai em direções opostas agora. Porque Abrão já está acreditando naquilo que a princípio ele não acreditava, que Deus iria abençoá-lo onde quer que ele estivesse. Que Deus o tinha mandado para a terra prometida e ali ele seria abençoado. Abrão já está crendo nisso. Onde ele estiver, Deus onipresente vai estar com ele e vai abençoá-lo. Então Abrão já está seguro disso, ele já aprendeu isso, já está crescendo na fé. Então Ló vai para Sodoma e Gomorra com seu rebanho, com seus pastores. Vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Vai perder tudo, viu? No final ele vai sair dali sem uma cabra. Ele vai sair dali sem 1 litro de leite. Ele vai sair de lá só com a roupa do corpo no final. Vai dar tudo errado. Babilônia, Egito, Sodoma, Gomorra, tudo igual. Não acrescenta nada, só acrescenta dores. Abrão já aprendeu: eu quero ficar onde Deus está me colocando agora. É aqui que Deus vai me abençoar. É aqui que eu fico, daqui eu não saio mais. Aqui, em qualquer lugar que eu estiver, Deus vai me abençoar. Ele está seguro disso. E Ló vai embora. Finalmente ele corrige a primeira ordem, né? O primeiro passo: sai da tua parentela. Finalmente ele corrigiu isso. Finalmente ele renunciou ao sobrinho, porque ele gostava muito do sobrinho. Era filho do seu irmão mais novo, o Arã. E agora ele está vendo o sobrinho ir embora. Mas enquanto Ló está indo embora, está saindo dele um peso. Estranhamente ele está sentindo uma grande paz. Estranhamente Abrão está feliz. Com a partida de Ló, Abrão sente que um peso enorme saiu de cima dele. E no mundo espiritual todas as barreiras foram removidas. Agora ele está em perfeição com Deus. Agora ele corrigiu tudo. Agora ele corrigiu o primeiro e o segundo passo. Agora tudo está ótimo. Agora ele está pronto para dar o terceiro passo. Agora sim, tudo está bem. Agora ele está a ponto de ser abençoado. Não há mais amarrações, não há mais impedimento, não há mais obstáculos, não há mais barreiras, nada. Tudo foi retirado, porque agora ele está dependendo totalmente de Deus. Ele está feliz. Poxa, estou me sentindo bem. Estou olhando essa terra aqui, estou feliz. Aí nesse momento, Deus também ficou feliz. Deus ficou muito feliz. Deus ficou tão feliz
que Deus fala com ele. Versículo 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Depois que Ló se apartou dele. Tem que cortar os vínculos, amados. Tem gente que quer viver preso assim a situações, a relacionamentos danosos, quer manter vínculos que só prejudicam. Tem que se livrar disso. Muita bênção está sendo retida na tua vida por causa disso. Tem que limpar a área. Tem que deixar o mundo espiritual livre para te abençoar, para Deus fluir, para você ouvir a voz de Deus. Olha só, depois que Ló se apartou de Abrão, o Senhor falou com ele: levanta, escuta a palavra, olha que lindo, ó. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra. De maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Deus está feliz quando você rompe os vínculos danosos, quando você renuncia a tudo, quando fica só você e Deus no lugar que Deus te quer, aqui na casa do Pai. Quando você rompe tudo, amado, veja o que acontece: a glória de Deus se manifesta na tua vida. Não há mais barreiras no mundo espiritual, não tem mais impedimento para você. Aí Deus amplia a bênção. Aí Deus, Ele manda você olhar longe. Olha, aonde você alcançar com os teus olhos, pode tomar posse que é teu em nome de Jesus Cristo. Tudo que você vê e que não dá para contar porque é muito, pode tomar posse porque é teu em nome de Jesus Cristo. Deus ficou feliz. Aí Abrão foi, né? Diz aqui o versículo 18, vamos ler? Estou em Gênesis 13, versículo 18. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, ou seja, a 20 quilômetros de Jerusalém, tá? Pertinho da cidade santa, da futura cidade santa, antiga Jebus, que está junto a Hebron. Hebron também é uma cidade sagrada em Israel por causa de Abraão. E o que ele fez ali? Edificou um altar ao Senhor. Vem cá, ele fazia um altar e daí? O que você acha? Ele fazia um altar, o que ele fazia em cima desse altar? O quê? Você acha que ele só botava ali, fazia um negócio assim, como se fosse um púlpito todo de pedra e não colocava nada no altar? Não, Abrão, ele construiu o altar para colocar sobre o altar a melhor oferta que ele podia. Ele vai ofertar em Canaã, porque ele sabe que ofertar naquela terra, ainda que a terra pareça um deserto, é ofertar em solo fértil, num terreno bom, maravilhoso, muito mais fértil do que as planícies do Egito, ou de Sodoma, ou da Babilônia. Ofertar em Canaã, ofertar na casa do Pai, é ofertar num terreno que vai multiplicar grandemente aquilo que está sendo apresentado. Abrão se tornou um ofertante. Ele tem bênçãos, cada vez que ele oferta, ele tem bênçãos. Ele não retém não, ele sabe que a oferta é bênção. E assim ele vai ficar ali. Só que às vezes, amados, escutem aqui. A gente fez coisas no passado, por precipitação, por erro, sei lá o quê. E as consequências permanecem até hoje. No caso de Abrão, ele errou quando trouxe Ló. Já se separou daquilo que atrapalhava as suas bênçãos. Mas as consequências vão perdurar. As consequências do erro vão perdurar. Porque a primeira guerra que Abraão vai enfrentar em toda a sua vida é por causa de Ló. Uma guerra devastadora, uma guerra sanguinolenta, uma guerra cruel, uma guerra violenta. A primeira guerra de um homem na sua vida, ele que nunca guerreou na vida, ele vai enfrentar por causa de Ló. Se Ló não estivesse na terra prometida, se Ló não estivesse lá, não haveria essa guerra. Ele já se livrou de Ló, mas não das consequências.
Vai ter uma guerra de 4 reis contra 5, Ló vai ser levado cativo. E quando alguém vem até os carvalhais de Manre e conta para Abrão, teu sobrinho foi levado, ele teve que tomar uma atitude: eu vou deixar o meu sobrinho lá, feito escravo, eu preciso libertá-lo. Aí ele se envolve na primeira guerra por causa de Ló. Olha o problema. Mas Abraão já aprendeu a não confiar em Faraó, a não confiar em qualquer estrangeiro. Abraão já aprendeu a não confiar em ímpios. Abraão agora ele sabe que tem que confiar somente em Deus e nas pessoas que acreditam no mesmo Deus que ele acredita. Abraão tem muitos empregados agora, ele prosperou bastante, ele cresceu muito, ele tem muita gente a seu serviço, mas Abraão não vai pegar todos os escravos, porque ele tem escravos de toda a nacionalidade ali, tem egípcio, tem cananeu, tem babilônio, ele trouxe gente de toda parte, mas ele não quer essas pessoas que não pensam como ele. Ele não quer andar num jugo desigual. Ele quer agora enfrentar os problemas com o apoio de pessoas que têm a mesma fé que ele, que acreditam como ele e que estão lutando com ele, de corpo e alma, com todo o coração. Abraão já aprendeu que não é no número que se conquista a vitória. Ele aprendeu que tem algo mais no mundo espiritual. Ele sabe, eu não posso confiar em todo mundo. Então Abraão, para fazer aquela guerra contra 4 reis, Abraão, ele escolhe de dentro de todos os empregados, somente aqueles que nasceram na sua casa. Os que nasceram na sua casa, ele conhece desde pequenininho, e que ele criou, e que ele chamou pelo nome, e que ele ensinou sobre o Deus invisível, porque Abraão era um pregador, ele compartilhava a fé. Pessoas que nasceram na sua casa carnalmente e nasceram espiritualmente, que acreditavam no mesmo Deus que ele acreditava. Então Abraão escolheu aqueles que tinham se tornado já homens, adultos, mas que eram nascidos na sua casa. Ele não quer pagãos no meio, ele não quer aliança desigual, ele não quer jugo desigual, ele não quer sociedade com os ímpios, ele não quer mover guerra contra qualquer causa, tendo apoio de alguém que tem maldição. Ele já aprendeu que a coisa é complicada. Então diz aqui a palavra, olha que coisa maravilhosa. Estou lendo Gênesis capítulo 14, versículo 14. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obã, que fica à esquerda de Damasco. Olha até onde ele foi, voltou quase ali, com a Síria. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Ou seja, Abraão teve uma vitória extraordinária com um pequeno exército. Mas qual era a diferença naquele exército? Era o exército do Deus vivo. Era o exército daqueles que acreditam. Olha para mim, eu sou teu irmão. Quero ensinar para você a mesma fé de Abraão, porque essa é a minha fé também. Quero ensinar para você a fé desse único e verdadeiro Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Quero ensinar para você o que eu sei. Quero que você cresça. Quero que você aumente. Porque seja o que for, meu irmão e minha irmã, olha, se você tiver momentos felizes, nós vamos viver juntos. Mas se você estiver vivendo momentos desastrosos na sua vida, eu não vou te mandar embora não. Aqui é a casa do Pai. Aqui é o lugar que Deus te trouxe para te abençoar. Seja o que for que você for passar na sua vida, eu digo, nós vamos passar juntos. E nós vamos enfrentar juntos. E seja lá o que for que a gente for enfrentar juntos, o Deus Todo-Poderoso está conosco. E a vitória já é nossa em nome de Jesus Cristo. Não há por que temer. Vamos continuar juntos até o fim. O que você tiver que passar, nós vamos passar juntos. E o que eu tiver que passar, você vai passar comigo também. Amém? Tá valendo? Tá valendo? Amém. Aqui a gente não joga ninguém fora, não exclui ninguém, não expulsa ninguém. Nunca exclui ninguém na Paz e Vida, graças a Deus. Esse peso eu não vou carregar nunca.
Nós vamos suportar todas as lutas juntos. E todas as vitórias nós vamos comemorar juntos. Amém? Quando Abrão voltou vitorioso daquela guerra, 2 reis foram ao encontro deles. Acompanhem comigo, por favor. Estou em Gênesis capítulo 14. Eu vou ler agora o versículo 17. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer, e aos reis que estavam com ele no vale de Sabé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Depois que Abraão teve aquela vitória, 2 reis vieram ao encontro dele para abençoar e lhe dar coisas. Um foi o rei de Sodoma, e outro foi Melquisedeque, o rei de Salém. Salém quer dizer paz, o rei da paz. Também se diz rei da justiça. Olha só, 2 reis de natureza opostas. Um é um rei iníquo, ímpio, e outro é o rei justo. Um é um rei que incentivou aquela guerra que ele acabou perdendo, e outro é o rei da paz. Ambos chegam para Abraão no momento da vitória, e os 2 querem lhe dar coisas, querem fazer aliança com ele. Só que Abraão agora aprendeu a escolher as coisas espirituais no lugar das materiais. Abraão aprendeu a escolher o certo ao invés do errado. Abraão aprendeu a escolher a fé ao invés da dúvida. Abraão aprendeu a fazer escolhas. Ele está crescendo, ele é um principiante, mas ele está crescendo. E ele diz na cara do rei de Sodoma. Veja aqui o versículo 22. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Abrão não quis nada dele, nada do rei de Sodoma. Ele já aprendeu, ele não quer nada da Babilônia, ele não quer nada do Egito, ele não quer nada de Sodoma, ele não quer nada de Gomorra. Por mais que o rei de Sodoma queira dar a ele, para ele ficar mais rico ainda, ele sabe que aquela riqueza é iníqua, é uma riqueza maldita. É uma riqueza conseguida com iniquidade. Ele não quer, eu não quero nada. Levanto a minha mão diante do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Nenhuma correia de sandália eu quero tua. Não aceita nada das trevas, porque um representa o reino das trevas, mas o outro, o rei de Salém, representa o reino de Deus, porque ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Desse Abraão quer. E o que o rei de Salém, Melquisedeque, vem trazendo para Abraão? Não é ouro, nem prata, nem camelo, nem jumento, nem cabra. O que o rei de Salém está trazendo para Abrão? Pão e vinho. Trazendo coisas mais preciosas, olha só, do que as riquezas de Sodoma. Abrão rejeita as riquezas de Sodoma e ele quer as riquezas de Salém, o rei da paz, do reino dos céus. Quem era esse Melquisedeque, gente? Quem era esse Melquisedeque que trouxe pão e vinho para Abraão? Eu quero que você vá comigo na carta aos Hebreus. Nós vamos ler o capítulo 7, versículo 1. Aos Hebreus, capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abrão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abrão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida,
mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abrão deu os dízimos dos despojos. Ao invés da maldição de Sodoma, ele quer a bênção, porque Abrão agora está vendo com os olhos da fé. Melquisedeque, que lhe deu pão e vinho, o sacerdote eterno. A profecia diz sobre Jesus Cristo: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Este rei de paz, este rei poderoso, é o único que pode abençoar a tua vida. O que este rei de paz traz para você? Ele traz mais paz ainda através dos elementos que ele apresenta. O pão é o corpo de Jesus Cristo, que levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades e todas as nossas culpas. O castigo que nos traz a paz estava sobre o seu corpo, e pelas suas pisaduras fostes sarados. E o que mais que ele te oferece, o rei de Salém? O vinho. Tomai e bebei, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. O que é o vinho? O que é o sangue? É a vida. Ele deu a vida por você, e agora ele te oferece a vida no cálice. Ele te dá vinho, o sangue, para que você tenha vida e vida de verdade. Ele disse: a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É por isso que Abrão prefere Melquisedeque. Ele quer vida, ele quer vitória, ele quer saúde, ele quer vigor, ele quer futuro. É este passo que você vai ter que dar hoje. Você prefere Babilônia, Egito, Sodoma, Gomorra? Você prefere o rei de Sodoma? Ou você prefere o rei de Salém? Quem que você prefere? Maldição ou bênção? Vida ou morte eterna? Com quem você vai fazer aliança? O que você vai escolher? Como é que você vai caminhar daqui para frente? Quais são as suas escolhas daqui para frente? Você quer escolhas materiais ou escolhas espirituais? Você quer escolhas temporárias ou escolhas eternas? É você que decide. Fiquem todos de pé, por favor. Vamos aplaudir o Senhor, sim. Você está num começo de caminhada, preste atenção. Você não precisa dar os tropeções que Abrão deu, porque ele não tinha a palavra para ensiná-lo. Você está aprendendo com Abrão, inclusive a ser fiel. Porque Abrão, note bem, deu para Melquisedeque o dízimo de tudo, ele já era ofertante. Todo lugar que ele ia, ele ofertava. Toda vez que ele se sentia na presença de Deus, ele ofertava. E ofertava bem, e ofertava o melhor. Não dava miséria para Deus, não semeava pobreza, não. Semeava a bênção. Por isso que ele foi enriquecendo, crescendo. E Abraão, sem que existisse uma Bíblia escrita, porque a palavra de Deus vai ser escrita cerca de 500 anos depois de Abraão. Sem que tivesse ali um mandamento ou uma ordem, sem que tivesse uma ordem escrita, sem que tivesse um instrutor, Abraão era dizimista fiel. Não tinha ninguém no pé dele: tem que dar o dízimo, tem que dar o dízimo. Não, ele era dizimista e de tudo. Às vezes a pessoa, ela não quer ser dizimista, porque ela olha as circunstâncias. Se eu ganho pouco, se eu der o dízimo, vai fazer falta. Está que nem Abrão lá na terra de Canaã, na primeira vez, olha em volta e diz: se eu der o dízimo, vai me fazer falta. Eu preciso desse dinheiro, eu não posso dar. A pessoa não confia que Deus é onipotente, que Deus provê sustento sobrenatural. E a pessoa não dá o dízimo,
A pessoa reluta em dar o dízimo. E quando dá o dízimo de alguma coisa só. Dá o dízimo, por exemplo, do salário, mas não dá o dízimo do 13º, não dá o dízimo da aposentadoria, não dá o dízimo da ação trabalhista que ganhou, não dá o dízimo do carro que vendeu, não dá o dízimo do apartamento que vendeu, da casa que vendeu, do terreno que vendeu. A pessoa tem que entender que o dízimo é renúncia também, amados. É você reconhecer que aquilo é de Deus e você tem que renunciar àquilo que é de Deus. Porque você não está renunciando nada teu. O dízimo, concorde você ou não, é de Deus. Deus não está nem aí se você concorda ou não, é dele. Mas o dízimo é renúncia, é você ter aquilo na tua mão e falar, bom, eu renuncio a isso porque não é meu, pertence a Deus. E o dízimo de tudo. São essas coisas que Abraão está nos ensinando. É por isso que Abraão está sendo abençoado. Ele não é perfeito, não. Mas ele tem coisas que ele sabe, porque é profeta. Ele sente. Ele não pode deixar de ofertar, ele não pode deixar de ser dizimista. Ele não pode mais olhar com os olhos carnais. Ele não pode mais analisar os fatores à sua volta, as crises. Ele não pode mais tentar ser esperto para se dar bem. Ele tem que depender totalmente de Deus. Ló fez uma péssima escolha, não vai sobrar nada para ele. Vai desaparecer, inclusive, a sua genealogia. Mas Abraão é bênção para todas as famílias da terra. Mas ele está aprendendo primeiro a ser uma bênção. Como é que você pode ser uma bênção para a tua família se você não é bênção para você? Você não é ofertante fiel, não é dizimista fiel, não anda pela fé. Questiona Deus, faz, brigas com Deus. Toma decisões precipitadas, age por conta própria. Você não é bênção para você, como é que você vai ser bênção para a sua família? Abraão está aprendendo a ser bênção com ele mesmo. Primeiro ele tem que ser uma bênção. Se ele não se tornar uma bênção, ele não pode abençoar todas as famílias da terra. A mesma coisa é com você. Você tem que ser bênção. Aí onde você estiver, todos que estiverem à sua volta comerão das tuas bênçãos também. As pessoas serão influenciadas pela tua vida. Você vai ser a bênção. Mas você tem que tomar a decisão de renunciar a tudo. Às vezes a pessoa não dá o dízimo, ela não tem coragem de renunciar a 10%, meu Deus. A pessoa não tem coragem de renunciar a 10%. Ela acha que vai fazer falta, não confia em Deus. Hoje é uma noite para você consertar os teus passos com Deus, acertar os teus passos com Deus, parar de vacilar, de titubear, de cochear. Hoje é uma noite para você falar, não, agora estou firme com Deus. Essa caminhada vai ser uma bênção para a tua vida. Você nem imagina que plano que Deus tem com você. Ah, se você tiver coragem de ficar aqui na casa do Pai e viver pela fé a partir de hoje. Ah, se você permitir que Deus realize na tua vida tudo o que Ele quer realizar. Quando Abraão olhou a terra desolada e desceu para o Egito, ele impediu que Deus operasse milagres que já estavam programados para a vida dele naquele momento. Foi para o Egito, só acrescentou dores. Não saia da casa do Pai, não saia daqui. Renuncie os compromissos para estar aqui. E de maneira nenhuma se desvie. E não fique olhando as circunstâncias, não. Seja fiel até a morte. Porque Deus quer começar a operar coisas sobrenaturais na tua vida se você permitir. Se você não permitir, você vai perder a chance de ver esses milagres. Vem cá. Como teria sido o capítulo 12 de Gênesis se Abraão tivesse permanecido em Canaã ao invés de descer para o Egito? Como teria sido o capítulo 12 de Gênesis? Que história diferente ele teria escrito? Quantos milagres estariam ali relacionados para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para o aumento da nossa fé? Quantas coisas nós deixamos de ver por causa da atitude de Abraão, que naquele momento ele vacilou? Jamais saberemos.
Jamais saberemos o que poderia ter sido o capítulo 12 de Gênesis. Jamais saberemos se Abraão tivesse ficado na terra de Canaã, se ele tivesse falado, tudo bem, a terra é um deserto, mas daqui eu não saio, aqui eu fico porque é aqui que Deus me trouxe, e se ele me trouxe é aqui que ele vai me abençoar. Como que teria sido o capítulo 12 de Gênesis? Medite. Jamais saberemos, mas uma coisa eu sei sobre a tua vida, que se você ficar aqui na casa do Pai, não sair de jeito nenhum, não se desviar nem para o mundo, nem para o Egito, nem para a Babilônia, nem para Sodoma, nem para Gomorra, se você andar no caminho reto, ficar firme na presença de Deus, ser fiel até a morte, então eu sei que Deus vai fazer você beber da água da chuva, e Deus vai fazer o teu deserto revelar todos os tesouros ocultos, e milagres poderosos, portentosos, prodígios e maravilhas vão acontecer todos os dias na tua vida, e a partir de hoje, um novo capítulo está sendo escrito para quem tiver fé. Um capítulo glorioso que vai ser história para os teus netos. Um capítulo glorioso que vai ser história para a tua família. Tem que haver um compromisso. Um compromisso de renúncia, de entrega, de fidelidade, de dependência total de Deus. Você vai experimentar coisas que você nunca experimentou na sua vida. Porque Deus é todo poderoso. Ele não falha, não tem dificuldade nenhuma, não há nada que Ele não possa fazer. Quantos aqui, querem vir aqui na frente para se entregar totalmente a Deus de uma maneira que você nunca se entregou antes? Não apenas essa carcaça, não apenas a nossa vontade, mas todo o ser. Se colocar totalmente na mão de Deus para dizer, a partir de agora, eu não ando por vista. Pode acontecer o que for. Posso estar trabalhando numa firma que entra em crise ou em falência. Posso estar dirigindo um negócio que está indo mal. Meu país pode até entrar em guerra, não importa o que aconteça. Pode faltar combustível, pode faltar luz, pode faltar alimento. Mas eu não vou recuar da casa do Pai. Eu vou ficar firme com o Senhor. Quantos querem fazer esse compromisso? Um compromisso inédito na sua vida. Eu não estou falando de você entregar a vida para Deus. Eu estou dizendo de você se colocar como oferta viva no altar de Deus. Eu estou falando de você estabelecer com Deus uma aliança que você nunca foi capaz de fazer antes. Uma coisa totalmente nova. E olha, os olhos de Deus estão em toda a terra. E os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que andem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Eu estou falando aqui, sabe? Eu sei quando o Espírito Santo toma conta da minha boca. Eu sei quando eu vou pregar e eu falo muitas coisas que eu pensei. Mas eu sei também quando a minha boca começa a abrir e fechar sozinha e a minha língua não para mais. Eu sei a diferença quando é o Espírito de Deus que está usando a minha boca para prometer coisas. E eu te digo nesse momento, como profeta de Deus, e não me glorio disso não. Eu te digo como homem de Deus, como profeta de Deus, o que o Espírito Santo quer fazer na tua vida é algo glorioso. O que o El Shaddai, o Todo-Poderoso, quer fazer com você é algo que você nunca viu antes. Oh, glória! Oh, Pai querido! Quantas lições Abraão está nos dando hoje. Cada ensinamento precioso, meu Deus. Pérola preciosa. Tesouro escondido. Ó Deus, nós estamos bebendo na Tua fonte. A água que nós estamos bebendo é essa água pura e cristalina que sai debaixo do Teu trono. A nossa alma está bebendo, Senhor. A nossa alma está experimentando essa novidade.
Realmente é algo novo que o Senhor está fazendo. É algo totalmente novo e glorioso. A tua presença é tão real aqui que quase conseguimos tocar. O teu Espírito nos envolve de uma maneira que nós não temos dúvida nenhuma que o Senhor está presente aqui em Betel. Oh Pai, nós somos aprendizes. Nós não sabemos andar. Nós somos como crianças pequenas. O Senhor é o nosso Pai. Nós queremos segurar na tua mão como criança pequena que está aprendendo a andar. E nós queremos andar pertinho do Senhor, colado no Senhor. Nós não queremos largar a tua mão nunca, porque se a gente larga a tua mão, a gente tropeça, a gente cai. Ó Deus, há tanta coisa que nós precisamos aprender. E dependemos totalmente da tua palavra e do teu Espírito Santo, que abre o nosso entendimento para a Escritura. Oh Pai querido, todos nós aqui estamos como Abraão quando voltou para Canaã. Ah, Senhor, a gente está se sentindo como se tivesse chegado pela primeira vez aqui nesta terra. Nós estamos alegres, estamos felizes, Senhor. Saiu um peso de cima de nós. Há uma alegria muito grande. A mesma alegria que Abraão estava sentindo lá em Canaã, nos carvalhais de Mamre. Oh, glória! É a alegria do teu Espírito, é a alegria da tua presença, é a alegria da tua glória. Aqui o Senhor nos apareceu, e é aqui que o Senhor nos abençoa, e daqui nós não saímos. Todos nós estamos juntos, ó Deus, para o que der e vier. Ninguém vai abandonar ninguém, ninguém vai deixar ninguém, ninguém vai ficar para trás. Se alguns dos nossos caírem numa cilada como Ló caiu, nós vamos lá resgatar em nome de Jesus Cristo. Porque é nosso irmão, é nossa irmã. Oh glória! Pai, estamos diante de Ti. Nós vamos nos ajoelhar agora, Senhor. Como Abraão, que colocava até o rosto em terra, para mostrar total submissão e temor. Nós estamos de joelhos diante de Ti, Senhor. Os nossos joelhos agora são os nossos pés. Se precisarmos andar na terra de Canaã de joelhos, nós vamos andar, ó Deus. Porque não somente onde a planta dos nossos pés pisarem será nosso, mas também aonde o nosso joelho se dobrar será nosso. Os nossos joelhos estão abençoados, porque são joelhos de submissão, são joelhos de entrega, são joelhos de fidelidade, são joelhos de oração. Oh Pai bendito, o Senhor está fazendo algo novo na nossa vida, na vida de cada um de nós agora. Toma posse, meu amado. Toma posse, minha amada. Oh glória. Aí o Senhor disse para Abraão: levanta-te. Oh glória. Levanta-te, amado, amada. Levanta-te. Levanta também teus olhos aos céus. Oh glória, conta as estrelas, se é que as pode contar. Levanta os teus olhos e vê a tua volta pela fé. Até onde os teus olhos alcançarem será teu. Oh glória! Nós não estamos mais enxergando as paredes desse templo. Nós não estamos mais enxergando essas muralhas. Nós estamos enxergando longe. O Senhor abriu os nossos olhos agora.
Deus abriu os teus olhos e é assim que você vai andar. Deus abriu os teus olhos e é assim que você vai ver. Você vai ver coisas que você nunca viu antes. Esse é o galardão. Essa é a recompensa. Oh, glória. Usando as tuas mãos, comece a aplaudir o Senhor Jesus. Vamos aplaudir muito o nosso Deus. Vamos glorificar o nosso Deus, aplaudir a sua palavra. Oh, glória! Oh, glória! Que Deus há semelhante a este, que perdoa as iniquidades dos seus servos e se esquece das nossas transgressões e ainda nos abençoa, que não desiste de nós. Glória a Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.